Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, meu irmão e minha irmã, hoje, 12 de agosto de 2020, quarta-feira da 19ª semana do Tempo Comum. A Igreja nos propõe o Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 20. Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. O Evangelho de hoje trata do tema importantíssimo da correção fraterna. O que fazer se o teu irmão te ofendeu, se o teu irmão pecou contra ti? Aqui se trata de um membro da comunidade, se trata de alguém que faz parte do meu convívio. A primeira atitude de Jesus é a seguinte: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Que sugestão belíssima! Não expor o irmão. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Nós temos aqui um caso de ofensa pessoal. Para Jesus, a correção fraterna é um sinal de grande amor pelo irmão ofensor. A correção fraterna pode evitar um escândalo, um mal maior na comunidade. O que é que o pecado faz? O pecado rompe a fraternidade. O irmão que pecou contra mim rompeu com a fraternidade. Quando somente, por exemplo, eu perdoo o meu ofensor, a fraternidade é restabelecida pela metade. Então eu preciso me preocupar com aquela pessoa que também me ofendeu. Eu preciso me preocupar com a salvação da outra pessoa. Então, se eu perdoo, eu sou irmão. O outro ainda não, até o momento em que ele reconhece e pede o perdão. Por isso que a correção fraterna só acontece quando se restabelece a fraternidade de ambas as partes, entre mim, que fui o ofendido, e entre o ofensor, que me ofendeu. Então, da minha parte, eu perdoo, e da parte dele é importante que haja um reconhecimento também da falha, do erro, e que ele se retrate. Primeiramente, o que não se deve fazer quando o outro peca contra mim? Você não deve calar e guardar no seu coração. Jesus disse: se o teu irmão pecar contra ti, vai, chame-o em particular, a sós. Não deve calar e guardar no coração. Isso vai gerar muito rancor. Isso vai gerar mágoas e ressentimentos. Não é nada interessante nós nos fecharmos. Como também no primeiro momento, a ofensa não deve ser publicada às nações. Não se deve falar aos amigos ou às famílias. Isso vai ter um tom de fofoca e, consequentemente, isso vai piorar muito mais a situação. O que Jesus propõe que se faça quando alguém peca contra nós? Chame a pessoa em particular. O objetivo não é que humilhemos a essa pessoa, o ofensor, nem que nos defendamos. O objetivo não é vencermos o irmão, pelo contrário, é ganharmos o irmão. Como Jesus diz: se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. São Paulo, na Epístola aos Gálatas, capítulo 6, versículo 1, diz sobre a correção fraterna: irmãos, caso alguém seja apanhado em falta, vós, os espirituais, corrigi esse tal com espírito de mansidão, cuidando de ti mesmo, para que também tu não sejas tentado.
Então, caso alguém seja apanhado em falta, vós, os espirituais, vós que viveis em comunidade, vós que tendes fé, corrigi com mansidão, cuidando de ti mesmo, ou seja, se policiando, para que também tu não sejas tentado a quê? A cair na ira, na cólera. Qual é a segunda atitude? Pedir ajuda aos outros, já que não teve muito sucesso em chamando o outro a sós, se não houve resultados positivos, então pede ajuda aos outros, como diz nosso Senhor. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Caso não tenhamos sucesso na correção em particular, não devemos desistir. É importante avançar na tentativa de reconciliação. É preciso que nos dirijamos ao irmão ofensor com duas ou três pessoas experientes como testemunhas ou também como conselheiras. E qual é o objetivo de tudo isso? Evitar que o pecado se espalhe. A terceira atitude, já que se fracassou na primeira, na segunda, se chamou em particular, não adiantou, se chamou duas ou três testemunhas, o irmão não reconheceu o erro, então agora deve-se pedir ajuda à igreja, ou seja, à comunidade. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Embora as duas tentativas anteriores foram fracassadas, o ofendido não deve desistir. O que aconteceu deve ser narrado, contado à igreja, ou seja, à comunidade. Se o irmão, mesmo assim, recusar a igreja ou a comunidade, o caminho será a exclusão. Na verdade, é o próprio irmão que está rompendo com a comunidade. É uma autoexclusão. A comunidade vai apenas corroborar a atitude do irmão. Não se trata de uma amputação, como algumas vezes nós vemos alguns padres falarem. Amputar. Isso não é nada de caridade fraterna. Nosso Senhor pede que nós amemos até os inimigos. A exclusão não significa que a igreja deixou de amar essa pessoa, uma vez que devemos amar até aqueles que se portam como inimigos. Por isso que a comunidade precisa se unir em oração. Jesus vai, inclusive, tratar do tema de oração neste evangelho. Tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Aqui nós vemos, né, que a igreja tem a mesma postura de Pedro e a autoridade de Pedro. Pedro é quem liga e desliga. Então, a igreja também pode tomar uma atitude, como tomou, de perceber que aquele irmão não estava se incluindo na comunidade e confirmou, disse, então, realmente, para o bem da sua alma, da sua conversão, é importante que você até se exclua da comunidade para reconhecer o seu erro. E qual é a atitude da comunidade? Oração. Se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso vos será concedido por meu Pai que está nos céus. É como se neste momento Nosso Senhor dissesse, então, entrem em acordo, em harmonia, os irmãos, e rezem por aquele que se excluiu da comunidade. Porque Jesus, no fundo, ele não quer que nós nos desesperemos diante da falha do irmão. Até o ladrão roubou o céu, arrombou as portas do céu nos últimos minutos da sua vida, quando bateu no peito e se reconheceu pecador. E Nosso Senhor quer justamente essa atitude de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.